boa tarde, boa noite, a depender do horário que você está nos assistindo. Aqui é o podcast Falem Delas, o que elas têm a dizer. Meu nome é Júlia Pataca Sabe, sou advogada criminalista e autora do livro Elas Pagam Duas Vezes. Hoje temos uma convidada muitíssimo especial. Eu pensei na Isabela, que vai falar conosco hoje, porque o meu livro teve muita semelhança com a novela das 9 da Globo. E eu quebrei a cabeça pensando como que eu ia trazer a verdade nua e crua do que é uma mulher no cárcere. Então, a Isabela disponibilizou o tempo dela e vai falar um pouquinho com a gente. Isabela, é um prazer ter você aqui. Muito obrigada por ter aceito esse convite. E eu queria saber um pouquinho de você, quem era você antes de ser presa, a sua vida, a sua história, tudo isso. Boa noite, Júlia. Olha, boa noite agora, né? Mas a gente não sabe que horas vai estar assistindo. Então, bom dia, boa tarde. Meu nome é Isabela, tenho 29 anos. Passei pelo sistema durante 3 anos, né? Por 4 unidades prisionais. Eu fui presa no ano de 2022, num, algo que foi de 2020, mas aí demora um tempo para ser julgado e tal. Então, fui presa sentenciada em 2022. Antes da prisão, era uma mãe solteira, como ainda sou, e me vi no meio de uma dificuldade financeira, que foi o que me levou a entrar para o tráfico de drogas, né? Então, eu respondi pelo artigo 33 e 35, que é tráfico e associação ao tráfico. Tá, isso, Isabela, é o que eu falo bastante no meu livro, né? Que o meu livro foi. Eu refiz o meu projeto do TCC de 10 anos atrás e eu falava que a maioria das mulheres que eram presas, que passavam pelo cárcere, eram especialmente pelo artigo 33, o tráfico Sim. de drogas, e muitas vezes faziam isso para dar o sustento para a própria família. E quantos anos o seu filho tinha quando você foi presa? 2022, se eu não me engano, ele estava com 6, 7 anos. E nesse tempo, ele ficou com algum parente seu? Como que Ele foi? ficou com a minha mãe e com o pai dele. Tá. E você era. Desculpa, essas perguntas são muito Não, pessoais. Quem quiser não responder, tem não tem. problema, pode fazer. Você estava junto com o pai dele na época? Como que era? Não, já era separado há um bom tempo do pai dele. Tá, tá. E você teve muitas visitas no tempo que você ficou no cárcere? Então, inclusive é uma coisa das visitas, né, que é retratada na mídia, nas novelas, como algo tão fácil. Tipo, a pessoa Exato. chega lá e vem visitar fulano, entra aí. Não, Uma não é sacola, né, de presente. assim, com qualquer roupa, relógio, celular, só entra. Não, não é assim. Eu tive a visita Aham. apenas da minha mãe e do meu filho, porque você pode colocar até 3 pessoas no seu hall de visita, e elas têm que ter parentesco com você. Caso não tenha, você só pode pôr uma pessoa, vamos supor, você vai pôr sua amiga. Então ela é sua visita única, e você não pode tirar ela. E se você tirar, você fica 6 meses sem poder receber visita nenhuma. E passa por todo um trâmite para conseguir entrar lá. Então a visita, vamos supor, a pessoa é presa, até a visita conseguir entrar demora-se um mês. Não Tá. é no dia seguinte. Então a visita vai ter que tirar todos os documentos dela novamente, se tem que estar tudo ok, tudo em dia. Tem que tirar também os antecedentes criminais. Tá. Se for visita íntima, dependendo da unidade, tem que fazer o exame para saber se não tem nenhum tipo de DST. E Uhum. aí vai todo. Criança tem que apresentar a carteira de vacina, tudo bonitinho. Então, a visita demora, para você receber qualquer tipo de SEDEX, tal, também demora. E algo também que destoa das coisas que são mostradas nas novelas. Você vê lá tão Novela. fácil. Não, não é Parece que desse é muito jeito. fácil fazer a visita, né? E parece que Não.
que as pessoas que estão encarceradas recebem bastante visita, mas não é isso, não é Não. exatamente o que ocorre, né? Até porque às vezes o local que você está encarcerado é longe, Uhum. dos familiares e tem um dia específico, né, que pode visitar, não pode visitar todos os dias, não é isso? Eu tô fazendo É, umas perguntas retóricas, porque como eu já sei as respostas, mas o público não sabe. sim. Não é só chegar lá e, como eu disse, vir visitar outra pessoa, não é assim. As visitas são, na maioria, quer dizer, acho que todas as penitenciárias, pelo menos no Brasil, nos finais de semana, Tá, alternando entre sábado e domingo. Eu tive visita somente na PE de Santana, né, que é a penitenciária do estado, que fica ali no bairro de Santana mesmo. Então era um mês no sábado, no outro mês no domingo. E assim ia intercalando. Mas tá. assim, uma coisa que também é diferente do que se pensa, do que se é mostrado, as visitas na feminina não são iguais na masculina. Na Por quê? masculina vira quarteirão. Na feminina, se tiver tipo 20, 30 pessoas na fila, é muito. É totalmente diferente. É porque a mulher é um pouco esquecida, né, pela sociedade, pelos familiares e afins, né? Quando o homem é Sim. preso, se ele tem uma companheira, a companheira faz de tudo para visitá-lo, levar os Uhum. mantimentos, né? Sim. A mulher já Então, não. sentiu bastante falta da sua família nessa época que você ficou presa. Com certeza. Eu acho que a saudade da família é assim, algo que é o que você passa a dar valor. A família. Onde você tá ali. Se você tá no meio de pessoas que você nunca viu na sua vida, que você não conhece, e você tem que se adaptar ao ambiente e às pessoas. Porque você está chegando agora. Então o ambiente é delas, é tudo delas. Então aos poucos você vai se ambientando ali para que consiga tirar da melhor forma. Que você consiga lidar no dia a dia, né, sem ser Sim. tão, assim, pavoroso. É, Isa, conta um pouco pra gente, quando você entra no sistema, quais são os tipos de mantimentos que você recebe? Você recebe um kit, não recebe? Sim, a gente recebe um kit. Então, eu passei por 4 unidades prisionais. A primeira foi o Tá, CDP de Franco da Rocha, que ali vão as meninas que ainda não estão sentenciadas, ou que já estão sentenciadas, que era o meu caso, mas estão aguardando o bonde, a vaga, para ir para a PS Santana. Quando você chega lá, eu cheguei com a roupa da rua, que é como a gente fala, né? Que a gente estava com a roupa da rua. Então, antes de entrar dentro da penitenciária, a gente passa por uma revista minuciosa. tá. Eles praticamente viram a gente ao avesso para ver se a gente não está com nada. Isso a Então, gente pode considerar que é parecido com os filmes, né? isso. Então a gente paga aquele famoso peladão, que é como a gente Tá, chama. Então a gente tira toda a roupa, elas fotografam todas as tatuagens que a gente tem, cicatrizes caso a gente tenha. Se você tiver com cílios postiços e unhas postiças, elas pedem para que retire, piercing também, brinco tá, também, de primeira instância. E aí nos é entregue uma bermuda, uma calça e uma camiseta, tá. calças beges e camiseta branca, um cobertor do pior tipo possível, sujo, rasgado, não importa o que tiver lá disponível, um colchão desses de espuma, também não importa como ele esteja, se ele estiver limpo, rasgado, o que tiver lá eles vão te entregar, e um kit higiene, que vem com Tá. uma pasta de dente, uma escova de dente, um sabonete, uma toalha e uma toalha de rosto e um lençol. E é isso que você vai Tá, ter para se virar. então não tem shampoo, não tem nada disso, né? O sabonete você usa na cabeça. O sabonete você vai ter que usar para cabeça, para roupa, para fazer faxina na cela. É o que você Tá. tem. É multiuso o sabonete. É multiuso. Exatamente. Porque quando a gente chega, a gente é chamada de pelegrina ou menina veneno. Que é quando você não tem nada.
Você não tem Tá, visita, você não tem SEDEX, então você se vira com aquilo. tá. E eles te perguntam quando você entra se você faz parte de alguma facção, alguma organização criminosa, como que é? Sim, tanto as guardas, né, quando vão fazer nosso cadastro, que a gente passa por uma entrevista com elas, e lá dentro também, né, no raio ou no pavilhão, as companheiras, uma companheira, eu posso dizer, tipo, como uma líder, ela faz uma entrevista com a gente para entender. Então ela pergunta se a gente faz parte de facção, qual é o nosso crime e tudo isso. Tá, e lá vocês são meio que separados por delitos, então assim, a pessoa, as mulheres que cometeram tráfico de drogas vão ficar separadas. Tem essa Hum, separação? não, 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 não. É Não tudo tem. junto e misturado. É todo mundo junto. A única coisa que acontece, vamos supor, eu estive dentro de cadeia do comando. Tá, Então, desde 97, enfim, que começou a questão do PCC, nas cadeias e tal. Então, tem essa separação. Então, tem cadeias do comando e cadeias que não são do comando. Não que o comando tome conta e seja dono, não é isso. Mas nessas cadeias não entram pessoas que cometeram crimes absurdos. Então, tá, na Pé de Santana, vamos supor, você é uma mulher que matou seu filho, você não entra ali, você não fica ali, não é permitido. Então, você é mandado lá para Tremembé, que a gente chamava de cadeia das coisinhas. das coisinhas? Das coisinhas. É Oh, meu tanto que a Deus. gente não pode usar esse termo na cadeia. Eu não posso chamar nenhuma companheira minha de coisa ou de coisinha, porque é como se você. É tipo uma grande ofensa chamar alguém de coisa dentro da cadeia. Tá, é tipo, ah, tá, eu estaria te ofendendo se eu te chamasse de coisinha, é isso. Isso. Tá. Agora outra pergunta, Isa. Quando você entrou, você fez amizades fácil? Como que foi isso? Você teve alguma dificuldade? As mulheres te trataram bem? Elas tiveram algum preconceito? Como que foi isso? Ao contrário do que se pensa, até minha mãe mesmo pensou, não tem nenhuma machona que vai chegar lá e vai querer abusar de você e te bater. Não é assim. As meninas Tá. são receptíveis, elas te explicam com dureza, mas elas te explicam como funciona, te recebem bem, querem te conhecer, te passam as regras que lá existem. E é isso. Você só vai ter problema com alguém se você procurar esse problema. Mas, caso contrário, não vai ter ninguém ali, pelo menos da parte das companheiras, que vai te obrigar a fazer alguma coisa que você não queira. Tá. Porque nos filmes, nas séries, eu vou tentar fazer essas comparações, né? Porque nessas séries de FBI, até na novela, aparecem grupos de mulheres e que se aquele Uhum. grupo não fosse com a sua cara, ela ia infernizar a sua vida, né? Então, assim, eu quero que você me dê o seu sabonete, que você me dê não sei o quê. Se você não me der, vai acontecer isso com você. Então, isso não aconteceu com você, no caso, né? Não, não acontece comigo e não acontece com ninguém. Não Porque acontece dentro com ninguém. com ninguém, a não ser que alguém tenha alguma outra história diferente ou viver outra realidade. Mas o que eu vi nesses quase 3 anos, não. Até porque tem regras entre as meninas. Então tudo tem ali, tipo, tem um limite. Se a pessoa chegar até mim e falar, eu quero isso que é seu, já entra como rateação. Como se ela estivesse me roubando. E isso é errado. Não, não existe isso. Cada um com as suas coisas, cada um com o seu. Então, prevalece o respeito. Mas eu Respeito. acho, Isa, na verdade, é que, como eu escrevi o livro, eu tive algumas participantes que relataram que era ou ela ou eu. O que ela quis dizer é terra de ninguém. Que Então, teve épocas que era assim. tá. Realmente, teve épocas que era difícil, que as meninas era como elas mesmo, a gente mesmo falava, terra de Lodebar. Ninguém mandava, era cada um por si, Deus por todas. Claro, você não pode confiar em ninguém 100%, mas Aham.
do que eu passei, eu não tive esse problema em brigas, em rixas. Cada um, né, faz o que acha melhor, mas essa questão de pegarem minhas coisas, de roubarem, não aconteceu comigo. Ou tipo, me forçar a algo, não. Bom, que bom, fico feliz, né? Não é que eu tô Sim, triste que foi tudo bem. uhum. É, pode ter sido uma exceção ou não, Sim, mas muito bom ouvir que o seu relato está acima da média dos relatos que eu já ouvi, né? Agora, Isa, eu queria saber um pouco das carcerárias. Como que elas tratavam vocês? Era num tom de hierarquia, superioridade, elas te maltratavam? Ou era também a base do respeito? não, não é a base do respeito. Ali a gente vê que a gente não tem valor nenhum como humano. Zero. Tá, Nenhum. Então a gente sempre está na mão delas. Se elas quiserem fazer, elas vão fazer. Se a guarda acordou num dia ruim, virar pra sua cara, ela pode te levar pro castigo sem motivo nenhum. tá, Então, não tem respeito da parte dela, 100%. Não são todas, mas da nossa parte é obrigatório que tenha. tá, Então, quando a gente vai andar do lado de uma guarda, a gente sempre anda um pouco mais para trás ou um pouco mais para frente, cabeça baixa e mão para trás, tá, sempre. E se vai passar por alguma delas, é licença, senhora, posso passar, senhora. A gente não pode se referir a ela sem usar o senhora antes. Então vamos tá, supor que você seja uma guarda. Então eu sempre vou te chamar de senhora Júlia. Não posso te chamar de Júlia. Sempre tá, senhora Júlia. Independente da sua idade, mesmo que você seja bem mais nova do que eu. tá. E a comida, como que era? Era suportável? A comida é algo muito difícil. Muito difícil mesmo. A nossa comida era servida num blindado. Sabe essas marmitas de papel alumínio? Sei, sei. Então, era servida assim na Pé Santana. Tá, Então, era arroz parbolizado, feijão e uma proteína. Às vezes salada, mas muitas vezes estragada. Feijão já vinha fedendo quando as meninas, as boieiras vinham trazer. A gente já sentia aquele cheiro ruim. nossa. E era bem complicado. Tem os horários certinhos para alimentação, mas é tudo muito racionado, pouco e ruim, péssimo. Tanto que eu entrei no sistema, eu pesava mais ou menos 130 quilos, eu era uma pessoa bem gorda, e eu Ah, saí de lá com 70 quilos. meu Deus! É quase que um mondiário natural, né? Agora eu já dei uma engordadinha, né, comendo as comidas boas, mas lá eu emagreci muito, muito, muito. Nossa, mas Isa, então a comida era essa que você relatou todo santo dia? Ou tinha alguma mudança? Era almoço e jantar, isso? E isso, eu tenho um café da manhã, que é Tá, servido 7 horas, dependendo da unidade, tô falando segundo como que era em Santana, que é tá, um pão por pessoa, um pouco de café e um pouco de leite, sem açúcar, tá, tudo. E aí depois, uma hora, meio-dia, uma hora, vem o almoço. Aí depois vem um café da tarde lá para 3, 4 horas. E depois a janta às 6 horas. tá. E E não é em você. refeitório, tá? Como as pessoas pensam. Ah, não era em refeitório? Onde que era? Não, não, era dentro da tela. Então, as boieiras As passavam três refeições eram dentro da cela? dentro da tela. Em Tá, Santana, no Butantã, em São Miguel, no CDP também de Franco da Rocha, todas dentro da tela. Não tem um refeitório, ah, vamos pro refeitório comer. Não, isso não existe. As boieiras vêm com a comida e aí elas separam a quantidade de cada cela e vão distribuindo. A tá, janta a gente sempre estava fechado, já estava trancado. Então tem em Santana é um chapão, tudo fechado e só tem uma portinha assim só. Dá para ver o olho, o nariz
E aí elas colocam a comida lá, você pega, come, e é isso. E bebida no almoço e jantar? Era só água? O que que era? Era água. Às vezes tinha suco, mas era Tá. bem raro. Ou seja, faltava nutrientes, né, suficientes para Muito, vocês viverem, né? Tanto é que você muito, emagreceu muitos quilos. muito. E quando vocês passavam mal, alguém passava mal, como que era o atendimento? Ou não Então, tinha atendimento? tem atendimento. Tá, Só que também tem algumas coisas, né? Não era legal, não era bem visto pelas companheiras você passar mal à noite e chamar o atendimento à noite. Por tá, quê? Porque aí você ia sair, só você e a polícia, para ir na enfermaria. E isso podia ser alguma coisa que você estava fazendo para fazer algum tipo de caguetagem. Você tá. teve o dia inteiro, tá chamando a polícia agora por quê? Então era meio proibido passar mal à noite. Não que seja proibido, mas assim, não era muito bem visto, né? Você Tá, sair da sua cela, porque às vezes acontecia de passar mal, e aí era chamado a saúde, que tem uma moça no pavilhão, que é companheira, que é responsável pela saúde das meninas. Então ela distribui os remédios, tal, faz averigua não, né? Enfim, mas ela a verificação? diz a verificação da pressão, e aí você pode chamar ela. Se você Tá. estiver muito mal, aí você é encaminhada até a enfermaria. Os atendimentos, se eu não me engano, todos os dias tem enfermaria, pela parte da manhã e pela parte da tarde. É um número contado de pessoas por pavilhão, então vai 5 pessoas. Você tem que estar mal mesmo para você ir para a enfermaria. Mas remédio era só de pirona. Ah, tô com dor de dente, de pirona. Tô vomitando, de pirona. Tudo era na base de pirona. Ou seja, era um remédio universal, né? Sim. E Isa, eu recebi uma pergunta pelo Instagram, né, que eu abri para as pessoas fazerem perguntas para você, me pediram para eu perguntar a respeito dos romances dentro do presídio. Uhum. Todas as novelas, nem essa das 9 que eu estou me referindo, tem até aquela série Vis-a-Vis, que todo mundo a maioria das pessoas já assistiu, né? Que Uhum. as personagens elas se relacionavam entre si, era super normal. É, enfim, isso elas se sentiam muito sozinhas e acabavam encontrando, né, nas outras mulheres algum conforto. Isso é verídico? Isso acontece? Sim, isso é verídico. Tem meninas que entram lá que já são lésbicas, já se identificam assim antes de qualquer coisa. Tem meninos que se tornam na cadeia e tem meninas que é ali para passar o tempo, né? Elas deixam Tá. claro, né? Aí tem a forma como são chamadas. Então, é o sapatão, que é aquela menina já se veste mais como um menino, que corta o cabelo, tal. Tem a entendida, que é Entendida? aquela entendida, que Ah, é a mulher que não corta o cabelo, não se veste tão feminino, mas também nem tão masculino. Ela tá ali no meio, que é a entendida. E tem as meninas que eles chamam de lady, que são a a lady, lei. que são meio que as passivas que se relacionam. Mas Olha, acontece muito. tá. Já vi E você, meninas largarem, já vi meninas desculpa, largarem o casamento com o homem pra ficar com uma ah, mulher dentro da cadeia. mas aí quando saem da cadeia, não tem mais a proximidade com aquelas mulheres que elas se relacionaram, ou algumas seguem. Depende. São poucas e raras que depois que saem continuam o relacionamento, voltam para visitar, mas é raríssimo, muito raro.
Agora uma pergunta íntima que, assim, se não quiser responder, não precisa responder, mas acho que é uma curiosidade das pessoas. Essas mulheres que se relacionavam com outras, tinham relações dentro da cela? Era um momento específico para as carcerárias não encontrarem? Como que funcionava isso? Então, quando a gente está numa cela que tem bastante meninas, você tem que respeitar a cela num todo. Então, não é em qualquer horário. Vamos supor em Franco da Rocha. Em Franco da Rocha eram 12 meninas. Na cela que eu estava não tinha casal. Só Tá, mulher mesmo e nenhuma se relacionava. tá. Já em Santana, na época que eu estive lá, eram somente duas por cela. Então, na grande maioria, os casais moravam juntos. Ah, tá Então, bom. já não tinha essa questão de horário. A hora que quisesse fazer, era só fechar a porta, pronto. Se atentar no horário das contagens, porque se a guarda visse, não que tenha problema, mas no horário da contagem é bom que você esteja de pé e uniformizado para a guarda contar. Teve algum aprendizado que você levou dessa situação toda, dos anos que você passou encarcerada? Teve algum arrependimento? A gente se arrepende das futilidades, né? Porque lá dentro a gente deixa a nossa vaidade, tudo que a gente considerava coisas. Eu não vivo sem esse shampoo, eu não vivo sem esse creme, eu não vivo sem esse perfume. E lá dentro a gente não tem nada, absolutamente nada. Então a gente aprende a viver sem as futilidades, não que isso seja algo fútil, é algo necessário, mas a gente consegue ver que dá para se virar com um pouco, porque ali a grande maioria está ali pelo dinheiro, né? Esteve ali porque cometeu um crime com finalidade para ter dinheiro. E chega lá você não tem nada. Então você aprende a se virar. O arrependimento vem, claro, porque hoje eu trabalhando e estudando, eu falo que, cara, eu tinha tantas oportunidades, eu fui pelo pior caminho. E é basicamente isso. Você contou agora que você está estudando e trabalhando, né? Quando você saiu, foi fácil, você achar um emprego? E o que que você está estudando? O que que você está fazendo? Que bom, né? Estou muito feliz, inclusive, parabéns. Eu estou fazendo engenharia de produção, né? Uau, que legal! E tudo isso sucedeu após o meu tempo dentro da penitenciária. Porque lá dentro da cadeia tem empresas que contratam as meninas para trabalhar lá dentro mesmo, nos galpões. Ah, E eu comecei a trabalhar numa empresa lá que fazia parte elétrica de casas, de construção, de prédio. Eu era responsável pelo corte de fio. E eu trabalhei lá quase 2 anos. Tem muita coisa que a gente vê no dia a dia que é feito dentro da penitenciária, como relógio de água, sacolas de marcas super famosas, são feitas pelas meninas. E aí tinha essa empresa que eu trabalhava. Quando eu saí de liberdade, essa mesma empresa me procurou, me ai, oferecendo que oportunidade de trabalho. legal! Sim, e Que aí eu tô com ele já tem legal! um ano. Assim que eu saí, eu já Ah, comecei a trabalhar com ele. Eu entrei como auxiliar de produção, hoje eu sou operadora de máquina. E é isso, faço faculdade. Fui a primeira ex-presidiária a ingressar na empresa, né? Por mais que nossa, eles tenham. eu tô realmente muito feliz mesmo. Obrigada. É, você pode falar o nome da empresa ou não? Também, se não puder, não Eu não sei precisa. porque eu não perguntei se eu Não, posso. então não, vamos evitar. Porque se Sim. você pudesse falar, eu ia elogiar a empresa pela iniciativa, porque Sim. hoje em dia a gente vive em um lugar que há muito preconceito, né? Muito. Até de contratar pessoas que já passaram pelo sistema. Então, a empresa investir nisso, né? Apostar nessa chance, enfim. Eu fico muito feliz porque quer dizer que ainda existem pessoas boas no mundo Sim. e que quer E dizer que você além. não Pode vai falar. voltar, né, Não. a cometer crimes que agora você está muito feliz, imagino eu, que está com um sorriso no rosto. Então, além deles fazerem isso, eu não sou a única hoje mais. Quando eu entrei, eu era a única.
mas hoje acho que são umas 6 pessoas, mais ou menos. E eles também fazem isso no semiaberto. Então, as meninas que estão no semiaberto vão até lá para trabalhar. Eles disponibilizam uma van no CDP do Butantã para levarem as meninas. E tem no fechado em Santana um galpão deles. Então, Ai, eles, que legal. eles dão todo esse, como eu posso dizer, esse Esse acolhimento. suporte. Isso, esse suporte. Exatamente, Bom, esse suporte. depois desse podcast, Isa, você pergunta para ele se em algum momento a gente pode divulgar o trabalho, porque eu Sim, acho que as pessoas podem se interessar, né? Acho com legal isso. certeza, com certeza. E, Isa, como que tá agora a sua relação com seu filho? Ah, maravilhosa. Maravilhosa. Ele É? mora comigo. Desde o dia que eu saí, eu já fui buscar ele e ele vive comigo, meu companheiro, meu amigo. Ele é tudo, tudo, tudo. Bom, ele tem quantos anos mesmo? Acho que você falou no 11, começo. 11 anos. E 11 ele anos. estuda tudo. Ele estuda, faz escolinha de futebol. Ai, que legal. Sim. Então, basicamente, você teve o apoio da sua mãe, né, nesse tempo que você passou encarcerada. É, eu tive apoio da minha mãe e das minhas amigas, né? A Tá. gente ouve muito dizer que você só sabe que você tem amigos no caixão, na cadeia, no hospital. E eu não me esperava, né? Mas as minhas amigas, elas me ajudaram muito. Minha mãe, toda vez que ia visitar, fulana mandou tanto em dinheiro para me comprar Sedex. Ai, Fulana que mandou, legal. elas sempre mandavam cartas, mandavam fotos, sempre em contato com a minha mãe. Então, além do apoio da minha mãe, eu tive dessas amigas também, que eu sou muito, muito grata. Ai, que bom. Essas suas amigas, então, elas nunca passaram pelo cárcere, essas que você está comentando. Não, não. Nunca passaram, nunca cometeram nenhum tipo de delito, todas Bom, trabalhadoras, certinhas. e as amizades que você fez dentro do cárcere, você ainda fala com elas? Como que funciona isso? Ah, elas já Sim, saíram? Algumas ainda estão cumprindo pena? boa parte delas ainda está cumprindo pena, mas algumas que já estão em liberdade têm contato, volta e meia a gente fala, como está a vida e tal. São poucas, até porque lá dentro as emoções são muito afloradas. Eu imagino. E aqui fora já dá uma esfriadinha, né? Então, acho que de todas eu devo ter contato de umas 3, e que eu falo bastante uma. Tá. Não, eu tô muito feliz com todo o seu relato. Obrigada. Mas assim, eu sou uma salva exceção, né? Que eu Não, eu tenha sei, conseguido. eu até queria deixar claro isso, que Porque eu tô tão não, eu feliz creio. porque é uma exceção, né? Porque eu normalmente eu não recebo esse tipo de relato. Você teve algum tipo de trauma que você passou dentro? Alguma situação que foi muito marcante? São muitas situações muito marcantes. Mas quando você perguntou referente às guardas, né? As mulheres que Se trabalham. teve algum castigo assim que foi totalmente desproporcional, se te bateram, se te ameaçaram, se você viu coisas que você não gostaria de ter visto, algo que ficou marcado na sua memória. Sim, Claro, além de tudo que você passou, né? Que já é algo de se como eu guardar na disse, memória. são muitos fatos, muitos fatos. Mas acho que um dos que mais me marcaram é no semiaberto, eu trabalhava na rua. Então eu saía todos os dias pela manhã e retornava à noite, ali entre as 7 e 8 horas, para a unidade. E toda vez que a gente retornava, isso na unidade de São Miguel, a gente tinha que fazer o peladão, retirar toda a roupa e agachar 3 vezes de frente, 3 vezes de costas, tossir, todo o procedimento. Porque nessa Claro. unidade não tinha um scanner. E nesse dia eu estava menstruada. E aí eu falei pra senhora, falei, senhora, eu estou menstruada. Ela, tá bom, tira a roupa. Eu falei, ok. Eu tirei, caiu muito sangue no chão. Só que Ah, eu já tava com roupa, né? Comecei pela blusa, tá? Aí parou.
as duas guardas e eu tava sem roupa. Ela tá agora limpa. Então eu tive que ficar ali no chão, pelada, limpando meu sangue, Aham. e as duas guardas me olhando. Meu Então ali eu Deus. me senti, tipo, lixo, ser humano. Eu, ali eu falei, não tenho valor nenhum, Eu imagino. nenhum, dignidade nenhuma. E ali foi um dos piores dias. E você Piores se dias. sentiu totalmente humilhada, né? Totalmente, totalmente, porque a mulher quando ela tá nua, ela já se sente muito vulnerável. Não, e você tinha avisado que estava menstruada, né? Então que provavelmente você sabia que Sim, você ia passar por isso, né? e você ainda sendo observada com um olhar tipo De julgamento. de julgamento e aquilo ali, tipo, vai logo, termina isso logo. Foi horrível, foi horrível. Nossa, eu sinto muito. Esse tipo de relato eu já tinha ouvido e, inclusive, eu gostaria de saber se então a absorvente não era entregue, né? Não, é entregue sim, absorvente, É só que na hora que entregue. você tá fazendo o procedimento, você tem que tirar, porque você tira toda a sua roupa. Ah, não, mas eu digo no. Se você está menstruada, eles te disponibilizam no cárcere quantos absorventes você quiser, ou tem um número, uma restrição. Toda, toda semana, não, acho que é de 15 em 15, eles disponibilizam um kit higiene, que é 2 papéis Tá. higiênicos, sabonete, pasta e um pacote de absorvente. Aí, se você Certo. precisar de mais, aí você pede para a senhora. Tá. E nesse tempo que você passou encarcerada, o que que te manteve firme, né? Com fé que tudo ia mudar, que no dia seguinte ia ser um dia melhor? Como que você manteve sua cabeça nesse tempo, né? Porque é muito fácil a pessoa, o detento se perder, né? No meio do caminho. Então, como que você conseguiu lutar contra esses demônios dentro da sua cabeça? Quando a gente ingressa ali, tudo assusta, né? Você olha, aquele não é o seu lugar, aquele não é o seu ambiente, você não conhece ninguém, você não sabe quanto tempo você vai ficar ali. Pode ser que amanhã você saia, pode ser que não, pode ser que meses virem anos. E eu lembro que quando eu cheguei em Franco da Rocha, muito abalada, extremamente assustada, eu fui pro pátio, estava muito frio na época, e eu fui pro pátio chorar, né? E aí veio uma companheira, algo que ficou marcado na minha cabeça hoje. Ela bateu em mim e falou assim: ô malandra, para de chorar. Você foi bandida, não foi? Pra fazer o que tinha que fazer lá? Então você para de chorar. Aqui dentro você não demonstra fraqueza pra ninguém. Como que elas falam? Não, eu esqueci a forma que as meninas acabam falando lá, mas é basicamente tipo assim: você vai viver o mundo da cadeia.